está no ar. Na sala e na cozinha. Portas abertas para conversar sobre tudo. Fique à vontade, a casa é nossa. 10:02. Olá, pessoal, bom dia para todo mundo. 10h02. Hoje é segunda-feira, então bom dia e boa semana para todos nós. Hoje é dia 9 de outubro e nós já estamos aqui preparados, apostos para começar mais uma semana de trabalho e que seja uma semana bastante produtiva e que a gente possa interagir bastante. Vocês todos estão convidados a estarem com a gente de hoje. Essa semana é uma semana diferente, tem um feriadinho no meio da semana, então fica tudo mais tranquilo. Não é isso, Lara Kertes? Muito bom dia, criatura. Eu tô sentada lá na minha mesa, quando de repente o rádio está no ar, na sala e na cozinha, e eu lá, sentada. Eu acabei de mandar mensagem no ar. Oi, bom dia a todos. Bom dia. E aí, criatura, a gente não se viu? Pois é. Como foi de viagem? Maravilhoso. Tudo bom. que você disse funcionou, deu certo. Que bom. E Cissa ficou ótima? Ficou ótima. Que bom. Eu me diverti tranquila, sabendo que aqui ela tava bem. Tava bem, claro. Como foi aqui esse período? Ai, foi ótimo. Várias entrevistas bacanas. Menina, e ontem no avião, voltando de São Paulo, eu tive umas ideias pra gente, que eu preciso conversar com você Adoro. depois. Ótimo. Muito bom dia, meu povo. A gente está recebendo aqui hoje, Lara e os nossos ouvintes, dois convidados que vão conversar com a gente sobre a confeitaria vegana, sobre alimentação saudável e vários outros assuntos. Hoje eu acordei de dieta. É toda segunda-feira. Segunda, né? Toda segunda a gente acorda de dieta, né? Eu não sei se ser vegana significa estar de dieta, não sei. Mas hoje eu acordei, minha filha, pedindo a misericórdia, porque o que eu comi esse final de semana, só Jesus. Minha filha, olha, tô ganhando presente aqui, ó. Pois é. Presente. Fulô de cacau. Ganhei um monte de presente. Quero mandar um beijão pra galera do Salvador Norte Shopping. Quero mandar um beijão pra Camila Mete, a minha médica querida, que mandou pra mim um convite pra um evento que ela vai fazer. Quero mandar também um beijo para Maria Chique, que mandou uns livros para mim, um CD muito bacana, Maria Rezende. E quero mandar um beijo para a galera que eu amo da Naspec, que mandou para mim um brochinho do Outubro Rosa, uma campanha em parceria com o Mundo Verde que eles estão fazendo. E aí, vá lá no Mundo Verde, procure saber, se informe, que é tempo de ajudar. Vou aproveitar o momento dos beijos e vou mandar um beijo para a Voinha. Voinha, na verdade, é a avó de uma grande amiga minha, Júlia. E Voinha faleceu semana passada e Júlia pediu para mandar um beijo para ela, que ela deve estar ouvindo em algum lugar e que ela adora a metrópole, que gostava muito de mim também. Então, Voinha, um beijo onde você estiver. Sua neta já está doente de saudade. Normal, né? E um beijo também para Karine, que é nossa colega daqui, que está fazendo aniversário hoje. Pronto. E eu também quero mandar um beijo para minha irmã, Rana, que fez aniversário ontem, e para uma das minhas grandíssimas amigas, Milky, que é uma parceira da vida, a gente é amiga desde 5 anos de idade, a gente já brincava de baleado juntas. E a gente cresceu juntas e hoje nós somos comadres. Eu tenho a honra de ser madrinha de Júlia, filha dela. E ontem foi aniversário dela e acho que em poucas vezes na vida eu não estive com ela no dia do aniversário dela. Porque a Ohana tá morando em São Paulo e eu fui a São Paulo passar o aniversário com a Ohana. Falei comigo que ontem muito cedo, mas não pude vê-la. Mas deixo aqui registrado meu amor, meu carinho e meu feliz aniversário para ela. Pronto. Depois de todo esse amor... Poxa, hoje foi beijo. Caprichou. A gente vai anunciar quem está aqui com a gente. Muito bem. Lara já falou, Fulô de Cacau. Estão aqui Cláudia Rigobert e Lucas Gabriel. E eles vão conversar com a gente sobre a Fulô de Cacau, sobre a culinária consciente e afetiva. Bom dia, Cláudia. Bom dia. Puxa o microfone assim bem viradinho para você. Bom dia, sejam bem-vindos. E Lucas. Obrigado. Então... vamos falar, o que é a Fulô de Cacau? Eu queria primeiro que vocês falassem um pouquinho sobre a empresa de vocês. Como é que vocês chegaram a criar uma empresa de confeitaria vegana e CIA? Tem outras coisas. Exato. Eu me formei em gastronomia depois de rodar alguns anos tentando descobrir a afinidade com alguma profissão. Eu trabalhei muito tempo na área de telefonia, muitos anos, mas não me sentia completa, não me sentia que eu levava alguma coisa para alguém. Era como se fosse algo só para mim, um trabalho que me desse dinheiro. E eu sempre adorei desde pequena. E aí descobri gastronomia, que foi assim o encontro da vida da gente, aquele quando você descobre a minha missão. E aí eu me deparei com um mercado de trabalho que não se encaixava ainda faltava alguma peça,
porque eu já estava em transição há alguns anos para o vegetarianismo. Lidar com o animal, com a morte, lidar com o tratar a carne, para mim era muito complicado. E aí eu disse para as pessoas, para minha família, e foi uma fase difícil, dizer: eu não quero. Como você fez tanto sacrifício para se formar e agora você não quer gastronomia? Se eu quero algo mais, eu preciso levar alguma coisa que faça realmente bem para as pessoas. E pesquisei sobre permacultura, sobre agroecologia e queria estudar um pouco mais para conhecer as punks e desenvolver realmente uma alimentação saudável. E fui para o Rio Grande do Sul, um centro de permacultura, onde eu conheci o Lucas Gabriel. Ele estava no mesmo centro trabalhando com bioconstrução. E aí retornamos para Salvador e procuramos trabalho, mas ainda totalmente desencaixados, porque é um ambiente de natureza, de paz e amor, permacultura, e a gente se depara com a loucura que é a cidade. E aí eu disse: nossa, a gente precisa fazer alguma coisa pra gente. E aí a gente resolveu fazer a flor de cacau. A cacau é porque é o ingrediente que eu mais utilizo nas nossas receitas, que é confeitaria. Então eu utilizo cacau, ingredientes saudáveis como óleo de coco, e remete ao meu apelido de infância, que é Cacau. Então se encaixou. Então, se o tema é esse, eu já quero dedicar esse programa aqui a duas figuras que eu amo. Um é Nega, Rogério Cruz, que é completamente vegano, e é aquele cara que todo dia me manda uma foto de um porco, de um gato, de um coelho, e que briga com todo mundo. Se eu matar um mosquito na casa de praia, ele vai embora. Assim, surtou. E a Gabriel, meu irmão, que entrou na arte de viver e ficou zen também. Ai, e que também tá completamente vegano e completamente focado nisso aí. E aí, baseado nisso, eu já queria fazer uma pergunta de uma pessoa completamente ignorante no assunto. Qual é a diferença de ser vegano e vegetariano? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. O vegetariano, ele não consome carne animal, apenas a carne. E o vegano, ele não é somente referente à alimentação, é uma filosofia onde o tema é não causar dor e sofrimento ao animal. Então, nem o mel consumido, porque você está mexendo no ciclo de vida da abelha. Você não utiliza couro, isso é o vegano. De animal. Esse é o vegano. O vegano é uma filosofia de não causar realmente nenhum dano e sofrimento ao animal. Inclusive cosméticos, que algumas indústrias fazem muitos testes em animais até levar os animais a óbito. Então, os veganos, eles não utilizam nada de cosmético, de vestimenta, de alimentação. Nega tá nessa vibe. Cosméticos que foram testados em animais. É. A comunidade vegana tem cosméticos. Não que não usem cosméticos. Ontem eu estava em São Paulo e tem uma marca de cosméticos que eu amo, que eu conheci no exterior, mas que em São Paulo tem, que é a Lush. Ai, que maravilha. E eu amo a Lush. E eu uso um óleo de massagem da Lush que eu adoro. Aí eu comprei esse óleo de massagem e a sacola veio contra os testados em animais. Maravilhoso. Que é uma campanha linda, que eu acho super, super tranquila. Mas às vezes que eu escuto alguém falar, não sei se você também, Nardelli, escuta alguém falar de veganos e vegetarianos, eu fico pensando na minha época de escola. Quando eu era criança, lá na matéria de ciências, a gente aprendia sobre a cadeia alimentar, onde um animal come o outro para sobreviver, e assim é a natureza, né? O peixe come o tubarão come o peixe menor, que come o menor, que come o menor, e assim vai. Como vocês concebem essa filosofia de não a cadeia alimentar, de não comer os bichos, se isso acontece na natureza e não tem jeito? Cientificamente, nós temos os polegares, que é esses dedos aqui mesmo? De coletador, de coletores, e nossa dentição, ela é como para herbívoros. Por isso que a gente tem nosso maxilar dança para os lados quando a gente está mastigando. Carnívoros abrem a boca, só abre e fecha a boca, dentes. E se trata, tem garras. E isso que difere o nosso corpo dos carnívoros, no caso. E essa que é uma das maiores, biologicamente, uma das maiores questões do mundo vegano. Que nosso corpo não foi projetado para comer carne. Que nós não conseguimos rasgar o couro da vaca. Nós não conseguimos morder. Nós não temos força na mordida. Então, esse é um dos fatores. Biologicamente. Exato. O que o Gabriel está explicando é que a gente acredita
que a indústria, ela direcionou a gente para acreditar nisso. Existe realmente a cadeia alimentar, existe a natureza, existe o ciclo que a gente não deve fazer interferência. A própria natureza teria esse ciclo natural. O humano, ele não se encaixa nessa cadeia de carnívoro. Inclusive, o nosso organismo, a gente não consegue fazer a digestão de carne. Se isso é científico, a gente não consegue. Quando a gente ingere uma carne, ela fica ali apodrecendo no nosso organismo e sobrecarregando, porque ele precisa trabalhar com mais força, outros órgãos. E, inclusive, causador de diversas doenças, porque as carnes hoje não é como aquela vaquinha que a nossa avó tinha no sítio. São animais que extremamente explorados, até com muito antibiótico. Então o índice de câncer, de doença de todo tipo, cardiovascular e diversas outras diabetes, é totalmente relacionado à alimentação. O Sócrates já dizia: faça do seu remédio a sua alimentação. O seu alimento tem que ser o seu remédio, não você se alimentar mal e precisar de remédios industriais químicos. E isso explica também o não consumo de leite, de ovos e do mel, como você falou? Sim, isso, o leite, por exemplo, você observa que pelo menos todas as pessoas que eu conheço em convivência conhecem alguém que já desenvolveu intolerância à lactose ou a glúten. O nosso organismo, ele consumiu por muitos anos muito leite animal e muito glúten. Então não é que faça mal de agora. É um consumo que vem de anos e o nosso organismo resolveu gritar, dizer: eu não suporto mais, você está me dando um alimento que eu não consigo trabalhar. E eu não consigo te alimentar. É isso, dessa forma. Então as pessoas estão desenvolvendo, inclusive crianças pequenas já desenvolvem a intolerância à lactose, porque a gente não tem enzima para fazer essa digestão. Somos, todo mundo sabe dessa frase, os únicos mamíferos que consomem leite depois de adulto e de outra espécie. Então isso é muito louco. E a gente tem isso na nossa cabeça como sendo saudável. Dizem: tá faltando cálcio, tomem leite. Brócolis e folhas verdes têm 3 vezes mais cálcio do que uma carne que está cheia de antibiótico. Entendi. Então, na confeitaria, como é que vocês lidam com essa coisa da adaptação para uma confeitaria vegana, que não use leite, que não use mel? O que é que vocês usam no lugar disso? Essa é a parte mais prazerosa pra gente, porque é como a alquimia. A gente descobriu todo um mundo e construções de ingredientes e mistura que não precisavam, e a gente ficava: nossa, como que a gente vai fazer para substituir a manteiga? A gente vai fazer para substituir o leite? Vai sair tudo horrível, seco. Não, é uma grande verdade. A gente faz completamente artesanal cada leite vegetal. Leite de aveia, leite de amendoim, leite de amêndoa, leite de castanha de caju. E a partir desses leites a gente consegue construir uma confeitaria extremamente excelente. As pessoas que provam, inclusive não veganos, é muito engraçado nas feiras que a gente participa. Tem gente que chega: eu não sou vegano, só vim aqui porque minha irmã me obrigou. Então, por favor, me dá um... E aí come e fala: nossa, o que é isso? Porque a gente consegue fazer essa substituição. A gente utiliza óleo de coco no manteiga, que é excelente, tem um valor nutricional incrível. Inclusive, a gente usa na pele, no cabelo. Então, o óleo de coco é excelente. A gente utiliza ele. A gente procura visitar feiras agroecológicas, como a gente participa da UFBA, dentre outras. E a gente consegue contato com o produtor. O que eu tô querendo dizer com isso: a gente vai do nosso alimento desde quem plantou. Então, a gente sabe quem plantou, como tratou o alimento, e a gente trata ele, por isso, consciente e afetivo. A gente tem consciência, não chega numa prateleira de supermercado, pega lá uma caixinha, uma latinha, nem lemos o rótulo, não sabemos qual processo aquilo se tornou, digo, porque eu não acho que seja mais alimento, porque ele foi tão processado, foi tão adicionado tantos corantes, conservantes, que deixou alimento. Eu acho que existe uma tendência a uma alimentação mais consciente. E aí eu não digo só das pessoas que são veganas ou vegetarianas, mas em geral. Sim. Eu acho que ainda estamos longe do que seria o ideal. Sim. Mas as pessoas procuram ter mais de consciência sobre aquilo que elas consomem. Sim. De procurar o rótulo, de ter o menos de produtos industrializados possível, do que se diz, descascar mais do que desembalar. Exatamente. E eu acho que isso é super importante, realmente. E bater nessa tecla é papel da gente, de vocês que vêm aqui também para falar sobre tudo isso. O quanto a gente consome de comida ultraprocessada, processada de diversas formas, várias vezes, e isso não faz bem nenhum. Então, a alimentação consciente é um primeiro passo, a gente ir evoluindo na nossa alimentação, e aí vale para todo mundo.
Os vegetarianos, aí uma dúvida minha, consomem ovo, leite ou só a carne que eles cortam ou eles também abrem mão de ovo, leite, essas coisas? Então, dentro do mundo dos vegetarianos existem os ovo-lacto-vegetarianos, os ovo-vegetarianos e os lacto-vegetarianos e os vegetarianos restritos, que são os veganos. Que são os veganos, entendi. Então, os ovo-lactos são aqueles que consomem ovos, leites e laticínios. Os ovo-vegetarianos, apenas o ovo, o leite, desculpem. E os lacto-vegetarianos não consomem Descartam o ovo. o ovo. Isso Entendi. mesmo. E alguma relação Então, os mais com- radicais são os veganos, Sim. que eles não consomem absolutamente nada do reino animal. Lembrando, vegano é uma filosofia, não é apenas alimentação. Sim, eu sei. Vegetariano restrito é alimentação vegana. A filosofia quer dizer que, além de não consumirem para se alimentar, não consomem a indústria Não. De moda, de cosmético, de Exatamente. absolutamente nada. Absolutamente nada. Vocês são o que, afinal? Me diga. Nós estamos em transição. Imagina, ele gaúcho, ele comia carne no lanche da escola, comia carne no almoço, no jantar, e Não se tanto ficasse de assim. madrugada... Mas aqui a criança come uma esfirra, uma coxinha, alguma coisa, hoje em dia, e na infância, realmente. Exatamente. Então, ele consumia carne assim. E aí, quando a gente estava lá no Centro de Espermacultura no Sul, ele já estava com essa consciência de que carne não batia legal. Já tinha essa... Desculpa por você, amor. A gente já estava dentro do centro refeição vegetariana, no caso. Mas como eu queria ir com uma pegada mais pesada, mais natural, eu encaminhei pro vegetariano restrito, para dentro do vegano. Entendi. Vamos atender o 20, Nardelli? Bora, Tem tem Rose gente. na linha 1. Bom dia, Rose. Bom dia, gente. Estou maravilhada com esse programa. Eu não sou, assim, eu gosto de animais, amo demais. Parei de comer carne e estou tentando, assim, entrar realmente nesse mundo vegano, que para mim vai ser meu ideal de vida. Só que aqui em Salvador é muito difícil. Nem programas assim como esse de hoje, que eu estou aqui surpresa, eu ouço nas rádios, assim, nas grandes, né, como a metrópole. E eu estou maravilhada. Parabéns, que tenham mais programas desses e que incentivem, porque isso não é só... Isso é saúde na gente. O mundo está doente por alimentação industrializada, que é a indústria da carne. Ela é muito grande, poderosa, difícil da gente até falar, entendeu? E vocês estão de parabéns. Amei. Que mais programas tenham como esse, viu? Porque aí eu escuto. Os outros de falar de carne, de receita de... Não, tá fora. Parabéns. Bom, Ok, Rose. Obrigada aí. Bom dia. Eu acho importante a gente trazer pontos de vista, assim, filosofias diferentes de vida. Eu sou carnívora. Eu também. Não poderei Nossa, abrir mão Mari, disso, nem eu. porque isso é parte da minha profissão como pessoa e da minha cultura. Eu não tenho como. Mas eu acho que a gente tem que ter uma alimentação mais consciente, independente Eu acho de comer assim, ou não não. é, a questão não é não. Se a gente determinar que vai ser e acabou. Se eu disser eu não vou mais comer carne, eu não vou mais comer carne. Agora, para eu não comer carne, meu senhor, só fazendo promessa. Se eu fizer uma promessa, vou ficar 30 dias de carne, eu vou chorar 30 dias, mas eu vou ficar. Mas assim, é uma questão de opção. Eu não quero. E aí é de cada um, né? Claro. Não é assim, porque se a gente disser que vai ficar, vai virar. Sim. Por exemplo, esse meu amigo Rogério, ele fazia churrasco na lancha dele e a gente ia pra lancha dele comer churrasco. Hoje ele continua fazendo churrasco na lancha pra mim, mas ele leva o hambúrguer vegano dele pra almoçar. Então, assim, é uma decisão muito particular, muito pessoal e a gente tem que respeitar quem é e quem não é também, claro. Mas assim, Caio, ele dá uma opinião aqui e ele diz o seguinte: bom dia, pra mim, o ser mais perfeito que já veio à Terra é Jesus. Jesus consumia proteína proveniente de animais. Por que nós, pobres seres mortais, não podemos consumir essa proteína? É uma pergunta. Oi, Caio, bom dia. Caio, na verdade, eu particularmente, aí eu tenho que falar de sentimento com você, eu não posso falar isso tecnicamente, porque eu nunca li nem soube de algum documento oficial que descrevesse verdadeiramente Jesus Cristo. Jesus Cristo é um ser completamente folclórico, porque eu acredito que a religião transformou muito, mas eu já escutei Jesus
não comia carne. Então, assim, a gente não sabe. Como dizem que Jesus também era budista. Dizem várias coisas sobre Jesus. Eu, particularmente, amo Jesus, e se ele fez as escolhas dele na época dele, como eu respeito Jesus, respeito você, respeito todo mundo, porque eu acredito que cada um tem o seu tempo de evolução. Eu cheguei a esse ponto, eu percorri uma estrada para hoje estar nesse ponto, fazer minhas escolhas. Como eu escolho que tipo de roupa eu vou usar, que batom eu vou usar, que tipo de comida eu vou comer. Você tem o direito de escolha, como todo mundo que tá à minha volta. Minha mãe é extremamente carnívora. Quando o Gabriel chegou em Salvador, elas mandavam um kit de carne de sola para casa porque diziam que ele ia morrer, e eu preparei para ele porque eu respeito as pessoas. Claro. Então eu acho que basicamente, acima de tudo, não só na questão de alimentação, de filosofia, de time de futebol, a gente deve respeitar sempre o próximo e escolhas individuais. É isso aí. A Milton diz assim, ó: a filha de uma amiga passou a ser vegetariana aos 5 anos de idade, porque ela descobriu sozinha que o que ela comia era animal morto. E hoje, aos 16, ela se tornou vegana. Isso, naturalmente, decisão dela, porque é filha de pais completamente carnívoros. Por favor, mandem um beijo pra ela, Júlia Sardinha. Beijo, Júlia! Já te amo! Sardinha. Que lindo! Acho que as crianças têm uma percepção diferente mesmo disso. Ontem, lá em casa, a gente estava almoçando e minha filha, e eu preparei peixe pra ela. Aí ela perguntou: o que é isso, mamãe? Eu falei: é peixinho. Ela fez: e esse peixinho comer? Ai, meu Deus! Ai, agora? Esse peixe não pode. Ai, tadinha! Mas a gente, criança vai nos provocar muitas situações de constrangimento. Vão nos provocar muitas situações de constrangimento. Essa é uma delas. Mas, enfim, na cultura que a gente tem, lá em casa, meu marido é 10 vezes pior do que eu, assim, no sentido... Pior não, mas 10 vezes mais carnívoro ainda do que eu, então vai ser bem difícil ela seguir outro caminho. Claro que ela é livre para escolher, como Júlia Sardinha foi e decidiu outra coisa. Uma pergunta a fazer que é importante. Rose, nosso ouvinte que falou há pouco, disse que está encantada com o tema e coisa e tal, que a intenção dela é se tornar vegana. Como é que é essa transição? Você disse que vocês estão em transição. A pessoa decidir hoje que vai se tornar vegana e amanhã já restringir sua alimentação? Não aconselho. Porque, como você disse, faz parte da construção da gente, não só cultural, como fisiológica. Como as pessoas que tomam café loucamente, de repente sente dor de cabeça. Quem para o cigarro, quem para de consumir muito açúcar, são sempre coisas que o nosso organismo foi se viciando. Então, assim, eu sou formada em gastronomia, eu entendo de receita. Eu não sou formada em nutrição, mas todo mundo sabe que para qualquer mudança que você vai fazer na alimentação, é extremamente importante você procurar um profissional da área, um nutricionista, para que, inclusive, existe, graças a Deus, muitos nutricionistas que já trabalham com nutrição vegetariana. Então, ele já pesquisa há muito tempo quais as substituições ele pode fazer para que não tenha déficit. Senão a pessoa acaba adoecendo, fala: nossa, virei vegetariano, tô doente. Porque ele não soube fazer a substituição nos alimentos. Cada um tem o que a gente precisa. A gente precisa de proteína, precisa de carboidrato, precisa de diversas coisas. Então, para você tirar algo, você precisa substituir. Ou então, seu organismo fica em déficit e você realmente adoece. É engraçado porque existem milhões de tipos de dietas, das mais diversas. Sim. Ser vegetariano ou ser vegano não passa por isso, né? Ninguém vai virar vegetariano porque quer emagrecer ou porque quer qualquer coisa. É uma filosofia de vida. O cara para de pensar de uma maneira, passa a pensar de outra maneira e se torna, por isso que você disse, é uma coisa de uma transição. A pessoa precisa entender da história, precisa querer a história. E, na grande maioria das vezes, eu imagino que a motivação não é ser mais magra ou mais fitness, não passa por isso, porque eu percebo hoje que existe uma tendência muito grande de pessoas que estão completamente focadas na alimentação restrita para a estética, e um grande número de pessoas que está se tornando vegetariana, vegana, pererê, parará. Mas, no meu modo de ver, uma coisa não conversa com a outra. Eu tô errada? Não tá não. Tem muita gente que segue a linha vegana pelo lado espiritual. Sim. Tem muito mais a ver com isso do que com a coisa da estética. Tem muito mais a ver com a empatia, com o lado espiritual do que com a estética. Tanto quando a gente vê veganos na rua, muita gente para e fica olhando eles passar, porque... são pessoas que se destacam no modo de se vestir, no modo de simplesmente de ser. De ser. Exatamente. E as pessoas ainda realmente têm essa confusão, porque acha que a transição pro vegetarianismo, pro veganismo, a gente vai ficar extremamente magro. Eu não sei, tem algumas pessoas
que nós conhecemos que são atletas heterofilismo que fala? Alterofilismo, me perdoa a ignorância. E esportistas que, inclusive, depois que fizeram transição para uma alimentação sem carne, conseguem ter um nível de energia muito maior para praticar atividade física. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, a carne, para a gente fazer a digestão dela, é uma força que o nosso organismo tem que fazer muito grande. E aí você perde energia. Então, a galera que não consome a carne tem essa energia de sobra para praticar atividade física. E você, tendo as substituições corretas, tendo uma alimentação saudável, tá bem distante de ser magro. Eu, inclusive, conheço pessoas que estão acima do peso porque pararam de comer carne e aí foram para carboidrato loucamente. Comem muita batata, comem muito pão porque não tem carne e aí acaba dando. Então, não tem a ver com ser magro, absolutamente. Entendi. Paulo do Cabula faz a seguinte pergunta: os veganos tomam remédios em alguma situação, como AIDS ou câncer, por exemplo? Pergunto isso porque toda a indústria farmacêutica faz teste em animais antes de usar remédios em humanos. Eu tenho me deparado que não tinha essa informação anteriormente, porque eu participo de vários grupos, a gente segue nas redes sociais e existe essa discussão acirradíssima, porque é igual pessoas de religião que não pode tomar transfusão de sangue. Sim. Aí a pessoa fala, não quero porque eu não acredito que eu tenho que ter sangue de outra pessoa. Então é uma escolha bem individual. Eu escolheria pela minha vida. Se eu escolho pela vida dos animais, do planeta, porque assim, o veganismo, a gente tem por isso que a gente sempre utiliza a palavra consciente, porque a pecuária devastou muito do planeta da gente, da parte verde que a gente precisa. Então, se eu tenho essa consciência que eu quero bem pro planeta, que eu quero deixar que meu filho ainda conheça, que o meu filho não, mas assim, meus netos, meus bisnetos ainda conheçam o alimento vegetariano mais saudável e não encontre só comida em supermercado. Se eu quero bem para todo mundo, porque eu vou escolher morrer. Então, assim, tristemente, se eu precisar de um remédio que seja para salvar a minha vida, a minha escolha pessoal seria consumir o remédio. Porque a gente quer a vida acima de tudo. Mas a gente, não somente nós, mas grande parte, acho que a maioria dos veganos mais radicais, eles são extremamente ativistas. Então, a indústria já está repensando esse teste animal. Ela já está buscando alternativas que não causem a morte, que possa fazer teste mais ou menos. Inclusive, humanos já se disponibilizam a serem cobaias de testes de medicamento. Então, as coisas estão se transformando mundialmente. É verdade. Olha, Hamilton, deve ser ele aqui, diz, por favor, me diga quando é que vai ser a reprise desse programa, porque Júlia Sardinha quer que eu grave a mensagem. Que potência essa metrópole, várias pessoas ouviram. Aí depois a gente procura saber quando é que você pode ouvir de novo. Tem uma pessoa escutando a gente direto de Viena, será que você conhece? Que lindo! Eu tenho uma irmã que mora em Viena, não sei. Ela. A Aline. Ela diz, beijo grande em todos vocês. Minha irmã, que tá aí sendo entrevistada, não me convenceu a me tornar vegana, mas eu amo demais tudo que é feito por ela. Beijos em vocês. Beijo, irmã, te amo. Lara, tá na hora do intervalo já. Então vamos nessa. Vamos fazer uma pausinha, a gente volta já conversando ainda hoje aqui com Cláudia Rigoberti e Lucas Gabriel. Eles estão falando sobre veganismo, vegetarianismo e sobre a fulô de cacau. A gente vai mais sobre isso daqui a pouco. Você está ouvindo Na Sala e Cozinha. Continue à vontade, a casa é nossa. Já voltamos na sala e na cozinha. Hoje a gente está recebendo Lara, Cláudia Rigoberti e Lucas Gabriel. E eles vieram aqui conversar um pouquinho com a gente sobre a Fulô de Cacau, que é a empresa deles, a confeitaria vegana Ircia. E estamos falando também sobre veganismo, vegetarianismo. Tem um monte de gente mandando mensagem aqui. Uma ouvinte nossa que não se identificou diz, muito boa essa entrevista, adorei. Não sou vegana, mas amo animais e amo tudo que Claudinha faz. Tem outra ouvinte, a Djane, que diz, bom dia, tô amando o programa. Quero outras dicas para substituir a farinha de trigo. Eu uso farinha de arroz. A gente tem uma infinidade de farinhas. Você pode fazer farinhas a partir de diversos produtos vegetais. Tem farinha de grão de bico, tem farinha de tudo. Farinha de aveia. Amor, me lembra? Farinha de amêndoa, farinha de castanha.
Por exemplo, a gente faz o leite de coco, então fica resíduo, porque quando você faz o leite de coco, você coa e fica aquele resíduo. Se você pega aquele farelinho e coloca no forno e seca, ali já fica farinha. A aveia que a gente compra é integral. Você processa ela, vira farinha. Então, existe, inclusive, a aveia, ela integralmente, ela não deveria ter glúten, mas como ela é misturada com centeio e diversas outras coisas, ela tem glúten. Então a aveia que a gente compra já é uma aveia que foi produzida separadamente e é uma aveia um pouco mais cara, e aí é uma aveia sem glúten. Basta você processar e ela vira a farinha, e aí você pode utilizar diversas farinhas. Faz contato comigo no direct que eu te dou mais dicas. Como é que faz, aproveitando? Olha, a gente tem o Instagram e tem o Facebook. O Instagram é Fulô de Cacau Consciente Afetiva, é o nome todo da empresa. E o Facebook é apenas Fulô de Cacau. E eu tenho o maior prazer de receber. O pessoal manda muita mensagem pra gente, de esclarecer. Adoro trocar, inclusive, ideias, porque é sempre um aprendizado, né? Cláudia, quem quiser consumir o seu produto, quem quiser ser cliente da Fulô de Cacau, onde é que encontra vocês? Nós temos nas redes sociais, a gente tem todos os contatos. Então, a gente aceita encomenda, claro que dentro de um perímetro próximo de Salvador, porque assim, tem uma galera imensa de Lauro de Freitas e Vilas que fica mandando, por favor, vem para essa região. E é muito difícil para fazer o deslocamento, até pela demanda e produção que a gente tem diariamente. A gente tem uma parceria com a loja colaborativa aqui no Bela Vista, então eles têm um evento chamado Terça Sem Carne, e a gente vem nesse evento toda terça-feira de 5 da tarde às 10 da noite. Então a gente traz a amostra dos nossos produtos e deixamos na lojinha. E aí a galera pode pegar ou lá nesse espaço, ou pode telefonar pra gente, a gente faz encomenda, promovemos oficinas. Ou pode nos encontrar em algumas feiras também pela cidade. Feiras, Bacana. porque as feiras, assim, a gente produzindo, a gente participou de uma feira esse final de semana desde quinta-feira. Então, assim, de quinta até ontem, a gente tem dormido, assim, 3-4 horas por noite na produção pesada, porque a feira tem uma demanda. Você posta um vídeo, eu postei um vídeo fazendo doce de leite castanha de caju. Gente, eu não consegui. O que é aquilo? Porque você não acredita que aquilo é de castanha de caju, a textura. Ali pra mim é um brigadeiro, um doce com leite condensado. Gente, eu cheguei sábado da feira e era, gente, cadê o doce? E eu botei os doces tudo nos pão de melaço, no recheio, e sobrou pouquinho. Aí ela, meu Deus, eu quero esse doce. A gente chegar em casa, meu amor, não vou aguentar fazer doce hoje não, eu tô cansada. Feira é pau viola, eu que Essa diga. daqui é que bem sabe que produz em Salvador. Por falar em feira, quero convidar todos vocês esse final de semana, dias 12, 14 e 15, lá no Passeio Público, a gente está produzindo o Festival da Criança. Vai ser um evento lindo, voltado para o público infantil. No dia 12, a gente vai ter um show de Saulo Fernandes, que ele vai fazer aquele show Pé de Maravilha, às 17 horas. A programação você pode ver no nosso Instagram do Boa Praça, @BoaPraça, ou pode acompanhar também aí pelo Facebook. A gente está fazendo divulgação em vários meios de comunicação. Aqui a Metrópole também está apoiando. Então, no Passeio Público, sempre das 9 às 19. E vai ter Gilmelândia, vai ter Canela Fina, vai ter Grupo Estripulia, vai ter contação de história, vai ter Parque de Tio Paulinho, e aí vai ter Magari Lorde também, que vai fazer um show com a filha dele, Kalinde. Vai ser uma programação muito bacana nesse final de semana, dias 12, que é quinta, 14 e 15, sábado e domingo, lá no Passeio Público, para criançada, mas claro que, como tudo que a gente faz, um evento bem voltar à família. Legal, e eu quero convidar todos para irem lá. Claro, os grandes chefes estarão lá também, assim como no Boa Praça, fazendo as suas comidinhas para vocês participarem. Muita brincadeira, muita diversão. Não percam, que vai ser um programa massa pro feriado. SSA Boa Praça. Isso, no @SSA Boa Praça a gente está postando também a programação, tudo. Gilmelândia é sábado, Saulo é quinta e Magamingo, mas além deles, que são as atrações principais, a gente tem tudo para criança, muitos grupos bacanas. Amanhã aqui na Sala e na Cozinha a gente vai falar com mais detalhes sobre isso. Olha, Lori Gil, nosso ouvinte de sempre, está aqui dizendo o seguinte: bom dia, adoro produtos que não fazem testes em animais e que cuidam da natureza sem ser radicais. Lori Gil também, ela diz: minha irmã mais velha deixou de comer aos 7 anos a carne, eu acho, né? Após ver uma galinha sendo morta. Ela segue sendo vegetariana e por períodos vegana, mas ela come muito, embora tenha problemas de saúde. Faz as trocas e diz que se não fosse alimentação saudável, ela estaria muito pior. Ela tem fibromialgia, diz nosso ouvinte aqui, Lori Gil. Aqui também tem a
Participação de Márcia, que diz: Meninas, adorei o tema, fui macrobiótica há muitos anos, amei. E os veganos fazem churrasco de vegetais. Leva proteína da soja, a gente pode provar a flor de cacau. E como é a questão do chocolate? Provar os produtos de vocês, diz Márcia. Vamos lá, primeiro para o churrasco de vegetais. Então, eu participei pouco de churrasco de vegetais desde quando cheguei em Salvador. Cara, na verdade, deve ser uma situação bizarra você ser gaúcho e comer churrasco de vegetais. Sério. Bota o que vai fazer o churrasco? Barbaridade. Geralmente a gente usa cebola, batata, raba, faz a própria soja que ela diz, faz uma massa de modelar, praticamente, sim. com alguns ingredientes e Tipo um hambúrguer? e assa no fogo. Entendi. Aí ela quer saber E também como acompanha é o quê, meu filho, isso? Como? Essas vegetais, essa cebola não come com nada? Pode comer com arroz, Feijão, pode comer arroz. com feijão, pode fazer uma vinagrete? fazer vinagrete. Pode tá tudo, vendo? tem uma infinidade. Só Tabule, não pode a quibe. carne, mas todo o resto, imagina, a gente faz tabule, que é com trigo maravilhoso, é uma delícia, a gente consegue fazer saladas, consegue fazer coisas de forno. Não sei se vocês já provaram coxinha de jaca, coxinha de caju, coxinha de shiitake. E aí, nossa, Cláudia, gente. insumos. Vocês que optaram por essa filosofia de vida, eu tenho visto, moro, por exemplo, na porta da minha casa tem 2 restaurantes. Não sei se restaurantes ou lojas, eu nunca entrei. Quero até trazer um deles aqui, Ganza. Vamos marcar um dia pra gente convidar eles pra virem aqui. São lindos. São Eles já têm algumas lojas, alguns lugares que vendem esses insumos, mas vocês têm dificuldade de encontrar em Salvador os insumos que vocês precisam para fazer, não as coisas da flor de cacau, mas para se alimentar no dia a dia? Não, assim, quando a gente não sabe, não pesquisa, a gente achava que não ia encontrar, porque a gente não frequentava os locais que tinham esses produtos. Então as pessoas falam, eu não encontro isso em tal lugar. Eram os mesmos locais que eu frequentava, grandes redes de supermercados. Mas aí a gente, quando pesquisar fornecedor, a gente percebe que tem no comércio, tem no centro, tem no Salvador Shopping. Cada shopping tem sempre uma lojinha, tem orgânicos, loja específica de orgânico, e geralmente essas lojas específicas de orgânicos tem todos esses, açúcar de coco, linhaça, a granel assim gigante. No Salvador Shopping mesmo. E são tem produtos isso. muito mais caros do que os normais? Em alguns locais, sim. É como tudo, né? Se você compra uma roupa no shopping onde tem grife, às vezes você compra a mesma roupa num shopping, num bairro no centro. Você Entendi. encontra uma diferença de valor muito grande. Robson Santos, Nardelli, dá a opinião dele aqui. Ele diz: bom dia, nada contra vegetarianos e veganos. Porém, tinha um amigo vegano que não respeitava a minha opção de ser carnívoro e desfez a amizade comigo por causa disso. Ele sempre queria impor a sua opção. O problema é que muitas pessoas não respeitam as opções dos outros, sejam elas sexuais, religiosas, etc. Para o melhor exemplo da ouvinte, para que melhor exemplo da ouvinte que acabou de elogiar o programa por causa do tema de hoje e disse que não tem tempo e menosprezou quando o assunto é outra receita. A gente tem que ouvir todos e respeitar todos. É o que vocês disseram aí. Vocês não têm intenção de mudar a cabeça de ninguém. Vocês só estão contando a experiência de vocês, que é tranquila. Sim. Que é como indicar uma loja de roupa, como você disse, por exemplo. Você come um negócio que é gostoso, você indica. Vocês indicam o que fazem, porque é positivo para vocês. Cabe a mim decidir por isso ou não, né? A gente Cada não um quer tem seu trabalhar. livre-arbítrio. A gente procura não trabalhar com a doutrinação, e sim com a conscientização sobre o que é alimentação e tudo referente a ela, né? Rogério, por exemplo, esse meu amigo, falo muito dele porque eu tenho uma convivência muito próxima. Ele fez a opção dele, ele de vez em quando manda uns prints de uns porcos presos na gaiola, uns textos, uns negócios. Mas ele não tem intenção nenhuma de mudar a minha maneira de ser. Ele me respeita da maneira como eu sou e eu respeito ele da maneira como é. E a gente se diverte juntos. Quando ele vai lá em casa, ele tem que levar a comida dele, porque não sei fazer, come. Mas ele já sabe que é assim, então ele já chega com a marmitinha dele pronta. Eu vou dizer a ele aqui, nega, vou ter que arranjar alguém pra fazer uma comida pra você qualquer dia, pra te convidar na minha casa, pra você não ter que levar a comida. Mas do contrário, ele vai selecionando o que quer comer e a gente vive feliz assim. Eu comendo minha carne, ele comendo os itens dele. Tem que ser dessa maneira, né? É a minha de o ser humano acima de qualquer outra E coisa. o amor que a gente sente um pelo outro não muda em função disso. Claro. Não Exato. muda jamais. E isso tem que ser ampliado para tudo, né? Porque a intolerância, infelizmente, é uma característica do tempo que a gente vive. E quantos crimes horrendos, hediondos e absurdos no mundo são praticados em nome da intolerância.
Uma que eu queria fazer para vocês. Como é a substituição em relação a proteínas, vitaminas, ferro na alimentação vegana para alguém que tenha interesse em começar uma transição? Precisa procurar um especialista, um nutricionista, ou pesquisas na internet podem auxiliar essa pessoa aos poucos tirar a carne, tirar o ovo, tirar o leite, tirar o mel e outros alimentos que venham de animais? Como é que ela começa isso? Olha, a não ser que seja uma pessoa que tenha um entendimento muito bom, alguém que pelo menos já está estudando algo relacionado à nutrição, eu não recomendo que ela faça uma pesquisa sozinha, não. Eu recomendo sempre que as pessoas procurem um nutricionista, especificamente um nutricionista específico, vegano ou vegetariano, para que possa fazer essa indicação de substituição para que ela não adoeça. Lucas estava falando aqui, não sei se foi no intervalo ou se a gente estava no ar, que ele tem um amigo que é nutricionista e que não recomendou. Disse, você vai morrer. Se a pessoa encontra um desses pela frente, desiste, né? Com certeza. Inclusive, quando eu terminei a faculdade, eu pensei em fazer uma pós em nutrição justamente para aumentar o meu conhecimento, porque as pessoas sempre perguntam, fazem esse tipo de pergunta, só que eu me deparei justamente com isso. Eu vou para uma academia que vai dizer para mim que eu só vou encontrar cálcio no leite da vaca. E eu já sei que isso não é verdade, porque isso é científico, isso a gente já sabe. Então, eu não ia me encaixar naquela informação, naquele aprendizado. Mas tem hoje muitos mesmo, não são poucos, principalmente porque são da área e estão estudando, que percebem que grande parte do que eles aprenderam não era totalmente verdade, que a gente não precisava especificamente para sobreviver de proteína animal e de leite animal. Então, eles fizeram essa escolha de fazer transição para que eles pudessem passar para os pacientes essa informação. Então, hoje você encontra profissionais já, nutricionistas da área de veganismo e vegetarianismo. É isso aí. Camila Metia, que é uma amiga minha, que já esteve aqui no programa com a gente, ela vai fazer um evento agora no dia 19 e ela tem usado os produtos veganos. Ela nem é vegana, nem é nada disso aí não, mas ela gosta dessa coisa e ela é uma dermatologista que está se especializando muito nisso, em usar esses produtos. E ela vai fazer agora no dia 19 um evento para os pacientes dela, para apresentar uma linha de produtos que eu não sei de onde se é daqui do Brasil, se é daqui de Salvador, mas uma linha de produtos que trabalha muito nessa linha de ser consciente nesses aspectos aí. Produtos de estética mesmo, de beleza, de facial, cosméticos revolucionários, mas todos, não sei se eu posso dizer veganos, não sei exatamente qual é o tipo. Trabalho mas segue a linha natural, né? É, natural, Eu não sei se você sabe, eu sei porque Bruno Brasil, que agora a gente tem um maior luxo de ter um produtor ajudando tão a gente. Chique, né? Ele é amigo de Cláudia e ele conversou comigo que ela participou da construção do cardápio do Shanti, com pesquisas e tudo sobre a culinária oriental. Fale um pouquinho pra gente sobre isso, Cláudia. Olha, eu conheci o José Mochon na Lataperia, assim que eu terminei a faculdade, né? A primeira coisa que a gente faz é procurar trabalhar em alguns restaurantes. E aí eu trabalhei na cozinha dele. E a esposa e companheira dele tinha essa idealização do Shanti, que seria uma comida voltada mais para o vegetarianismo. Como nos intervalos a gente já tinha conversado um pouco, batido papo sobre esse tipo de alimentação, ela sabia que eu tinha afinidade e ela me convidou, falou sobre o projeto do Shanti e assim eu fiquei extremamente, loucamente apaixonada pela ideia, não só pela alimentação, mas toda a ideia que ela tinha do local era muito lindo, assim, da decoração à cozinha. Era uma construção muito amorosa e a mesma ideia que eu tenho, sabe? Que ela queria que as pessoas chegassem, sentissem paz nessa correria do dia a dia para parar para o almoço e chegar num lugar que tem uma musiquinha oriental, que ela esteja se alimentando de uma forma não correndo como a gente pega comida na rua e conversando e no celular nem olha o que está comendo, quanto mais sente o que está comendo. Apaixonei, como eu tinha pouquíssima experiência, a gente precisou de pessoas mais experientes e eu junto com outra chefe, a Mônica, junto com José Mochon, nós fizemos uma pesquisa vasta de comida oriental. Claro que o José já tem anos-luz à minha frente, então toda a pesquisa que eu fazia passava pelo filtro dele como chefe e da Julie como idealizadora junto, e aí juntos nós fomos aos pouquinhos fazendo essa construção. Eu cheguei a trabalhar no Shanti alguns meses com eles, e aí foi quando depois eu saí e fui para o Rio Grande do Sul procurar
agroecologia e permacultura. Tem um ouvinte na linha querendo falar com a gente. Sim, Renata, na linha 2. Bom dia, Renata. Oi, meninas, tudo bem? Tudo Bom ótimo, dia. tudo bem. Eu queria agradecer, eu sou médica, sou vegana. Queria agradecer a oportunidade de vocês estarem trazendo esse tema ao casal do Fulô de Cacau, vocês são lindos. Conheci vocês na Florença Hype há umas semanas atrás. Ótimo. Enfim, eu queria salientar um pouco sobre essa questão dos mitos que ainda alguns profissionais têm. Então, assim, eu sou nutróloga e na minha pós-graduação de nutrologia eu sofria bullying o tempo inteiro quando eu falava e tratava do tema com meus professores. Recentemente eu fui numa palestra que um professor de educação física disse que desconhecia atletas veganos de alta performance. É um absurdo. Alguns dos maiores atletas do mundo, como Serena Wilson, Morris Weston, vários atletas veganos, de ultramaratonistas, enfim. Não existe, a gente precisa acabar com esse mito de que ser vegano significa não ingerir proteína. Certo? Então, eu queria agradecer a Metrópole mais uma vez pela oportunidade de falar sobre isso. Bacana, bacana. Beijo, querida. Valeu, Renata. Era exatamente a pergunta de Lore Gil. Se nutrólogo também é um profissional indicado para ela procurar e se informar sobre essa transição. Sim, principalmente porque o nutrólogo é um médico especializado em nutrição. Nutricionista é quem estudou especificamente nutrição, E entende? o nutrólogo é um médico. É um médico formado, especializado em nutrição. Ah, maravilhoso. Kátia Freitas diz, Kátia, ela diz: oi meninas, bom dia, muito bom ter a dupla de volta, vocês se completam perfeitamente no programa. Produzo empadinhas para vender e estou na ideia de empadas integrais. Então peço à entrevistada a dica de como substituir o trigo pela integral e também uma dica de onde encontrar a farinha com bom preço. Ela quer substituir a farinha branca por uma farinha integral? Deve Na ser. receita, por exemplo, da empada que ela faz. Nossa, é super fácil. Você não precisa absolutamente fazer nenhuma medida, porque é a mesma farinha. A diferença da farinha branca e a farinha integral é que a farinha branca, por ser refinada, tira o farelo e o germe, que são... Princípios que são fibrosos. Então, a farinha integral, ela é mais rica, porque a farinha branca, ela é extremamente refinada, já não tem nada ali, nem o germe, nem o farelo do trigo. Entendi. Então, ela vai ficar um pouco mais pesada, no sentido de... Porque a pessoa vai sentir. Você come um pão branco, come um pão integral, você come 5 pães brancos e você não sacia. Você come 2 pães integrais e você sacia, porque realmente tem um valor nutricional A gente maior. quer que come 5 pães e não sacia. Tem gente. Olha, nosso tempo, infelizmente, acabou. Já tá na hora da gente encerrar. Quando a conversa tá boa, o tempo passa rápido. Então, Cláudia e Lucas, muito obrigada por terem vindo aqui. Eu acho que é super importante a gente trazer temas assim para nossa pauta, ouvir filosofias diferentes, aceitar, entender e respeitar principalmente. Então, muito obrigada a vocês pela vinda aqui. Sucesso para Fulô de Cacau. Obrigado. Gratidão, gente, pela oportunidade, pela confiança de trazer, né, a Fulô de Cacau aqui para a Rádio Metrópole. Um beijo para as pessoas que participaram e estamos disponíveis nas redes sociais, para qualquer dúvida, esclarecimento e pedidos de coisas muito gostosas. Peraí, o Instagram de vocês, repetindo, é Fulô de Cacau, Consciência e Afeto. Consciente e afetiva. E o Facebook é Fulô de Cacau. Exatamente. Parem das liguem 71-3258-1302 ou 99694-5024. Exato, É isso? correto. Exatamente. Pronto, procurem por Cláudia ou Lucas que eles vão atender vocês com o maior carinho. E mais amor, por favor. Mais amor, por sim, favor, isso aí, por sem favor. dúvida. Respeito também. Um beijo a Pronto. todos. Eu volto logo mais no Jornal do Meio-Dia. E eu volto já, depois do intervalo comercial, recebendo aqui Glicério Lemos, o presidente da ABIH Bahia. Não saiam daí que é rapidinho. Tchau. Você acabou de ouvir Na Sala e na Cozinha. Portas abertas para conversar sobre tudo. Fique à vontade, a casa é nossa.